Quando me mudei para aquele prédio antigo, tudo o que eu queria era recomeçar. Depois de anos tentando manter a estabilidade emocional e fugir dos rótulos que me acompanhavam desde a adolescência, decidi aceitar uma vaga de emprego numa cidade pequena e recomeçar do zero. Saí de um ambiente onde cada oscilação de humor virava fofoca, onde os olhares nunca sabiam se me tratavam com empatia ou medo. Lá, ninguém sabia meu nome, e isso era libertador. O apartamento 303 me foi oferecido por um preço inacreditável. Localizado num prédio de 4 andares, velho, mas silencioso, com vista para um parque e a poucos minutos do meu novo trabalho. O zelador, um senhor de voz baixa chamado Almir, me entregou as chaves com uma expressão estranha no rosto. Perguntou se eu já havia morado ali antes. Respondi que não, que era minha primeira vez na cidade. Ele me observou por um momento mais longo do que o normal, como se quisesse dizer algo, mas apenas assentiu e se afastou. Nos primeiros dias, tudo correu bem. A rotina me fazia bem, acordar cedo, ir trabalhar, caminhar pelo parque, tomar banho, jantar e ler antes de dormir. Mas bastaram algumas noites para as coisas começarem a sair do controle. Primeiro foram ruídos, passos no corredor às 3 da manhã, vindos de um andar acima, mesmo eu sendo o último apartamento. Depois, coisas pequenas fora do lugar, o controle remoto em cima da geladeira, a torneira do banheiro pingando mesmo depois de fechada com força. Comecei a anotar tudo num caderno. Achei que fosse só cansaço, adaptação. Mas no 5º dia, uma senhora que morava no 2º andar me parou no hall e sorriu, como se me conhecesse. Você voltou, ela disse, sem me dar tempo de responder. Dessa vez está com outro nome, né? Eu ri, sem graça, tentando entender. Me chamo Rafael. Ela me olhou com pena. Claro, de última vez era Vinícius. Aquilo me gelou. Nunca tinha sido chamado por esse nome na vida. Mas o pior veio à noite. Acordei com a TV ligada, mesmo tendo certeza de que a havia deixado desligada. Na tela, sem sinal. E escrito no centro, em letras brancas sobre o fundo preto, Vinícius, acorde. Fiquei alguns minutos parado diante da tela da TV, hipnotizado pelo nome que eu nunca usei, mas que agora parecia saber exatamente onde me encontrar. Desliguei o aparelho e tentei voltar a dormir, me convencendo de que era apenas um sonho, ou talvez algum tipo de delírio causado pelo cansaço. Só que, na manhã seguinte, quando fui pegar o caderno onde vinha anotando os acontecimentos estranhos, percebi que havia algo escrito ali que eu não lembrava de ter colocado. Uma frase, em letras tremidas, escrita com minha própria letra. Não é a primeira vez. Passei o dia tentando ignorar aquilo. Me joguei no trabalho, prolonguei a caminhada, demorei mais no mercado. Mas tudo parecia enviesado. As pessoas me olhavam como se já me conhecessem. Uma criança no parque sorriu para mim e disse: "Você de novo?" O atendente da padaria perguntou se eu tinha voltado a morar no mesmo prédio. Não sabia como responder. Comecei a sentir como se estivesse invadindo a própria vida de outra pessoa. Ou pior, como se estivesse reassumindo um papel que não lembrava ter vivido. À noite, o clima no apartamento parecia diferente. O ar estava mais denso, e a luz do abajur piscava levemente, como se hesitasse em permanecer acesa. Fui até o banheiro lavar o rosto e percebi algo estranho no espelho. Meu reflexo não era exato. Ele me imitava com um leve atraso, como se não estivesse sincronizado. Me afastei rapidamente, o coração disparado. Voltei ao quarto e tentei não olhar mais nos espelhos da casa. Antes de dormir, fechei todas as portas, desliguei os eletrônicos e deixei o caderno no criado mudo. Anotei, de novo, o que tinha acontecido, os olhares, o espelho, o nome. E mais uma vez, jurei para mim mesmo que, se algo estranho acontecesse naquela noite, eu sairia daquele lugar no dia seguinte. Mas foi naquela madrugada que as vozes começaram. Sussurros abafados vinham do corredor. Vozes diferentes, algumas chorando, outras murmurando meu nome, ou melhor, o nome que não era o meu. Vinícius, volta pra gente, diziam. A gente precisa de você inteiro.
Me encolhi na cama, os ouvidos tapados, o coração quase saindo pela boca. Tentei gritar, mas minha garganta não respondeu. Apenas chorei em silêncio. Pela primeira vez em anos, eu não sabia se o que estava sentindo era meu, ou de outra versão de mim mesmo. Comecei a evitar dormir. Não por medo dos sonhos, mas pelo terror que se escondia entre o momento em que eu fechava os olhos e o instante em que as vozes começavam. Era como se o apartamento esperasse que eu ficasse vulnerável, como se o próprio silêncio estivesse à espreita. Passei 2 noites em claro, vagando pela sala, deitado no sofá com a televisão ligada apenas para abafar o som do que quer que sussurrasse no escuro. No terceiro dia sem descanso, algo dentro de mim começou a se fragmentar. Sentia meus pensamentos embaralhados, a realidade escorregando entre os dedos. Às vezes, me pegava escrevendo coisas no caderno e não lembrava de tê-las pensado. Frases estranhas, desordenadas, com símbolos que pareciam infantis, mas continham algo profundamente ameaçador. Em uma das páginas, encontrei desenhado o mapa do prédio, e nele, o apartamento 303 estava marcado com um círculo vermelho. No centro, um nome escrito em letra de criança, eu. Foi quando decidi procurar Almir, o zelador. Desci até a portaria e encontrei o balcão vazio, como sempre. Mas, naquele dia, a porta dos fundos estava entreaberta. Atravessei o corredor estreito, sem saber se era invasão ou desespero. Encontrei uma pequena sala mal iluminada, repleta de pastas, chaves penduradas e caixas com etiquetas escritas à mão. Em uma delas, li, Inquilinos, 303. Minhas mãos tremiam quando abri a tampa. Dentro, dezenas de fichas anti-gás. Nomes, datas de entrada, nenhum registro de saída. Alguns cartões estavam manchados, outros rasgados. Todos tinham uma coisa em comum: o campo ocupação atual estava riscado. E em quase todos, o nome do morador era Vinícius. Diferentes sobrenomes, diferentes caligrafias, mas o mesmo primeiro nome, repetido como uma obsessão. Atrás de mim, ouvi o som de algo caindo. Very rápido. Era uma fita cassete, caída de uma prateleira. No rótulo, escrito à mão, 303, entrada final. Peguei e voltei ao apartamento, como se algo me guiasse. Coloquei a fita num gravador antigo que achei numa das gavetas da sala, e apertei o play. A gravação começou com estática. Depois, uma respiração ofegante. E então, a voz, idêntica à minha: se você está ouvindo isso, já é tarde demais. Ele já entrou. Um ruído cortou a frase, seguido por um grito abafado e algo que parecia o som de móveis sendo arrastados. Depois, silêncio. E finalmente, um sussurro: Rafael nunca existiu. Joguei o gravador no chão, tomado por um pânico que vinha de dentro, não só por ter ouvido minha própria voz, mas pela certeza imediata de que aquele áudio não era antigo. A poeira ao redor do aparelho denunciava que ele não fora tocado há muito tempo, mas a fita estava quente, como se tivesse sido usada há poucos minutos. Algo não fazia sentido. Ou, pior ainda, tudo fazia sentido demais. Naquela noite, não consegui ficar dentro do apartamento. Desci as escadas correndo, com a respiração falhando, e fui até a praça em frente ao prédio. Sentei num banco de concreto, sentindo a umidade da noite subir pelas costas. O vento frio me ajudava a pensar, ou pelo menos me dava a ilusão de que ainda havia algo concreto ao meu redor. Comecei a revisar mentalmente cada detalhe desde que cheguei. A mulher que me chamou de Vinícius, os moradores que pareciam me reconhecer, o zelador em silêncio constante. Todos sabiam. Todos fingiam que eu não sabia. Passei horas ali, observando o prédio. As janelas apagadas, o velho elevador que às vezes acendia sozinho, mesmo sem ninguém entrar. Até que vi, na janela do meu apartamento, alguém me observava. A silhueta estava imóvel, encurvada, como se esperasse que eu notasse. E notei. Só que não era eu. Não era possível ser eu, e ainda assim, eu sabia exatamente o que aquela figura faria em seguida. Levantaria a mão. E levantou. Assombra-me esse new devagar. Voltei ao apartamento ainda tremendo, mas com uma raiva crescente me empurrando para frente. Não dava mais para fugir. Entrei com a luz do celular ligada e, pela primeira vez,
Fui direto ao espelho do banheiro. Encarei meu reflexo. Por um tempo, parecia normal. Mas então, ele sorriu, e eu não. Um sorriso pequeno, forçado. Um teste. Quem é você? Sussurrei, com a garganta seca. Meu reflexo inclinou levemente a cabeça. E então, num movimento lento, ergueu a mão e apontou para a porta atrás de mim. Vire-me devagar. A porta do quarto estava entreaberta. E lá dentro, algo respirava. Não tive coragem de entrar. Mas também não consegui sair. Me sentei no chão do corredor, os olhos fixos na escuridão do quarto. A cada segundo, o som da respiração ficava mais alto, mais presente, como se estivesse esperando que eu perguntasse em voz alta o nome, o verdadeiro. Mas eu sabia, se eu dissesse, ele responderia. Passei a noite sentado no chão, de frente para a porta entreaberta, com o som daquela respiração preenchendo o corredor como uma maré lenta e constante. Em algum momento, perdi a noção de tempo. O mundo fora do apartamento parecia ter deixado de existir. Não havia luz do sol pela manhã. Não havia som de pássaros, nem ruído vindo da rua. Apenas o respirar, e uma presença que sabia que eu estava ali. Esperando. Quando o som finalmente cessou, levantei com dificuldade. As pernas formigavam, a cabeça latejava, mas uma coisa dentro de mim dizia que aquilo ainda não havia terminado. Me aproximei da porta do quarto, hesitando por um último instante, e entrei. O quarto estava vazio. Mas o caderno, aquele mesmo onde eu vinha escrevendo tudo desde o início, agora estava aberto sobre a cama. Folhas rabiscadas, símbolos que eu não lembrava de ter desenhado, e no topo da última página, em letras grandes e marcadas, agora você lembra. E logo abaixo, uma lista de datas. Todas idênticas, 30 de março. O mesmo dia. Repetido por anos. A ficha caiu. Cada vez que eu me mudava para o apartamento 303, era no mesmo dia. Como se estivesse preso num ciclo, voltando sempre para o ponto onde tudo começava. Cada identidade, cada versão de mim mesmo, eram pedaços de uma história que se reescrevia sozinha. E eu nunca lembrava. Até agora. A campainha tocou. Meu coração quase parou. Fui até a porta lentamente, como se em transe. Olhei pelo olho mágico. Nada. Mas havia um envelope empurrado por baixo da porta. Peguei com mãos trêmulas. Dentro, uma única folha. Nela, havia uma mensagem escrita à mão. Vinícius, está na hora de parar de fugir. Você sabe onde tudo começou. E sabe como termina. Atrás da folha, o endereço de um hospital psiquiátrico fechado há décadas, o mesmo que aparecia num dos registros antigos da caixa do zelador. E o nome na ficha do paciente número 303, Vinícius Acosta. Fechei os olhos. Respirei fundo. E pela primeira vez, falei em voz alta. Meu nome é Vinícius. O apartamento pareceu suspirar, como se estivesse aliviado. E então, tudo ficou escuro. A luz se apagou. O chão tremeu levemente, e algo se abriu dentro de mim. Como uma porta esquecida que finalmente cedeu. Se você está ouvindo essa história, saiba, alguns nomes não devem ser esquecidos. Porque às vezes, a coisa mais assustadora é lembrar quem você realmente é.